Então, pessoal, nós não começamos a gravar desde o início hoje, foi um lapso aí. Então, nós estamos aqui vendo Gálatas 5. Tá? A gente já fez um percurso até o 5:7. E estávamos falando aqui da questão da enculturação que Paulo faz. Qual a enculturação? De pegar os jogos que eram conhecidos na época e trazer isso para o debate teológico dele com a comunidade. Estamos aqui numa parte doutrinária. Paulo está teologicamente respondendo aos seus adversários. Né? E ele diz isso para a comunidade. Ó, até esses intrusos chegavam, vocês estavam indo bem. Esses intrusos chegaram e colocaram obstáculos que estão impedindo vocês de obedecer à verdade. É um pouco isso. Muito bem. Então, do agir, então, que é do capítulo 5, versículo 13 até o 26, embora ele vai seguir no capítulo 6, mas nós vamos ver no próximo encontro, ele vai trabalhar essa dimensão de que ser livre é adotar a lei do amor. Veja, parece uma contradição. Paulo passou o tempo todo falando mal da lei e agora vem falar da lei do amor. Mas ele vai ter que ressignificar essa palavra lei. Né? E entra aqui numa dimensão ética, numa dimensão do agir, numa dimensão da praxis, né? da atividade humana. Para mostrar o seguinte, que essa liberdade que Cristo nos libertou, ela não é uma liberdade do vale tudo, não é uma liberdade da libertinagem, mas ela é uma liberdade responsável. No versículo 13, Paulo, então, vai falar da liberdade. Interessante que agora Paulo já está chamando os Gálatas, inclusive, de irmãos. Né? Vejam que durante a carta, Paulo vai se acalmando. Né? Chamava Gálatas, ó insensatos. Agora ele já chama os Gálatas de irmãos. Né? E dizer que o momento seguinte da liberdade é a caridade, é o amor. O momento seguinte da liberdade é se colocar a serviço dos demais. E que isso se contrapõe à carne. Depois ele vai tematizar bem o que é essa carne e o que é o espírito. Então, se nós somos livres de todos e de tudo por Cristo, nós podemos ser servo de todos. Parece uma contradição, né? Tu está livre de tudo e de todos, e por isso que tu é livre para servir a todos. Quer dizer, a liberdade cristã, aquilo que ficou chamado como liberdade cristã, né? Na época do Paulo não se chamava assim, nem os cristãos se chamavam de cristãos, estavam ainda dentro do judaísmo, mas a liberdade de Cristo, ela é uma liberdade que nos liberta radicalmente de tudo, inclusive de nós mesmos. E libertos de nós mesmos, nós podemos servir aos irmãos através da caridade, nos colocarmos a serviço. No versículo 14, então, que ele vai dizer isso, né? O amor é a lei, toda lei está contida numa só palavra, e aí ele faz uma citação que é de Levítico 19:18, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, que é todo o resumo da lei, ela está contida numa palavra, em o amor. E o próprio amor que é o resumo das virtudes. Tanto é que quando ele vai falar das virtudes, da carne, ele diz as obras da carne, as obras. Quando ele fala do amor, do Espírito, ele vai dizer o fruto do Espírito, ele coloca no singular. É o amor e aí todas as outras coisas. Então, o grande fruto do Espírito é o amor. Né? O amor chega a ser o resumo de todas as virtudes. E contra o amor, não há lei. No versículo 23, Paulo vai dizer isso. Contra o amor não há lei. Por conta daquilo, quer dizer, o lado negativo da lei foi superado, o lado positivo da lei também foi superado. E aí uma provocaçãozinha ali pra gente, né? Você conhece alguma lei que chama o amor de pecado? Você conhece alguma lei que chama o amor de crime?
Para Paulo é impensável a gente associar o amor com o pecado, né? E, infelizmente, na história, se a gente vai olhar bem, tanto antiga quanto recente, há um monte de gente aí chamando alguns tipos de amor de pecado, né? Como é que a gente vai chamar o amor de pecado? Se é no amor que está contido toda a lei. O amor é a realização mais plena da lei. E isso que talvez as nossas igrejas tenham dificuldade de dizer, né? De que o amor é sagrado, o amor é a síntese da lei, o amor não pode ser associado com o pecado. Outros artistas, por exemplo, conseguem dizer de maneira genial, né? Raul Seixas, na música dele A Lei, e também na Sociedade Alternativa, né? Ele fala: o homem tem o direito de amar como ele quiser. Tomai vossa sede de amor, como quiseres e com quem quiseres. Há de ser tudo da lei. Se é amor, não tem lei que consiga se colocar contra. Olha o tamanho da liberdade com que Raul Seixas fala disso, né? E olha com que dificuldade as nossas igrejas têm de ter essa liberdade. E é para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei firmes, não voltem à escravidão. Tem gente da igreja também que disse isso, né? A gente podia ouvir aí os teólogos. Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. Quem ama pode fazer o que quiser, porque jamais vai fazer algo contra o amor. Quem ama está livre de tudo. Da onde Agostinho tira isso? Isso é extremamente paulino. Vai buscar em Paulo. E depois Lutero vai buscar em Agostinho e Paulo. Não é para menos que Lutero era padre agostiniano. E vai fazer a reforma em cima dessa ideia. Mas isso continua sendo revolucionário, né? Não só lá para a época dos Gálatas, mas para o ano 2021 aí, né? Ama e faz o que queres. Versículo 15 vai apontar um pouco a lógica da meritocracia, lógica da concorrência, né? Eliminar o outro, comer o rim do outro, sugar do outro, né? Então, essa lógica da meritocracia, da concorrência, do capitalismo selvagem, né? Que a gente busca eliminar o outro, é o oposto do versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Posição do amor. Paulo, que veio todo o tempo fazendo a contraposição entre a liberdade e a lei, agora junta outra coisa para polarizar com a liberdade. Então, de um lado agora tem a liberdade, do outro lado tem a lei e a libertinagem. Paulo se dá conta de que ele está fazendo um discurso contrário à lei e que isso pode dar alguma margem de alguém chegar e dizer assim: ah, então não tem lei, então tudo é permitido, então vale qualquer coisa. Então está tudo liberado. Então vamos para as libertinagens que o Império Romano conhecia muito bem lá nos seus bacanais, né? As festas dedicadas a Baco, o deus do vinho, do carnaval, da comilança, da bebilança, do exagero, né? Então é isso, está valendo a libertinagem. Paulo está dizendo que está valendo a libertinagem. Então, para evitar essa acusação, uma acusação que talvez os próprios adversários do Paulo tenham feito a ele, né? A gente tem que imaginar isso, né? A gente não tem o texto que os adversários, os perseguidores do Paulo diziam, a gente não tem a gravação, não tem a filmagem, mas a gente tem a imaginação, né? Na imaginação eles deviam dizer: ah, vocês se deram conta aí, ó, o Paulo está falando contra a lei, está falando contra a lei, ele está aprovando todas as libertinagens. Talvez o problema da libertinagem nem fosse um problema da comunidade de Gálatas. Mas Paulo se dá conta que a sua argumentação
pode gerar esse tipo de comentário. Ou esse comentário já, de repente, até já foi feito pelos seus adversários. Então, Paulo vai dizer, a lei que se contrapõe à liberdade, a libertinagem também se contrapõe à liberdade. A libertinagem não pode ser confundida com liberdade. Paulo se dá conta que não é só uma questão local que envolve ali a comunidade dos Gálatas. Paulo se dá conta que isso é uma questão que tem uma dimensão universal. Qualquer outro lugar do mundo, inclusive o nosso aqui, do presente, do Brasil, do século XXI, alguém pode colocar essa questão. Pega ali Raul Seixas e vai dizer, sim, ó, tu está aprovando a libertinagem. Pega ali a frase do Agostinho, sim, tu não quer lei, tudo é permitido, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Isso aí tu está motivando a libertinagem. Então, Paulo traz uma resposta. Né? Deixando claro que é o seguinte, a lei e a libertinagem jogam num time e a liberdade joga no outro. Deixa claro que a liberdade é o extremo oposto da lei e a liberdade é o extremo oposto da libertinagem. Se no imaginário moralista a libertinagem está mais próxima da liberdade, na teologia do Paulo, a libertinagem está mais próxima da lei. Porque tanto a lei quanto a libertinagem retiram a liberdade do sujeito. E Paulo está na defesa da liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E, portanto, nem a lei pode te aprisionar, nem a libertinagem. É livre de tudo. Então, deixar claro que o aparente extremo oposto que existiria do legalismo pode favorecer a libertinagem. Paulo vem dizer, a libertinagem não está autorizada. Paulo, que se contrapuser à lei, faz questão também de se posicionar contra a libertinagem. O que é libertinagem? Fazer de uma pretensa liberdade uma causa de escravidão. Não dá para se libertar da lei e se aprisionar pela libertinagem. E aí, nós podemos nos perguntar o seguinte, Paulo vai vir agora com uma lista de obras da carne e vai vir com uma lista de fruto do Espírito. Ao apresentar uma lista de virtudes, será que Paulo não está se contradizendo? Como é que fica a dinâmica do Espírito, a dinâmica da graça, a dinâmica da fé? Essa lista de virtudes não vai se constituir como uma nova lei? Tu deves fazer isso, 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 isso. Deves evitar aquilo, aquilo, aquilo. Quer dizer, ao fazer uma lista de pecados, de obras da carne, de interesses egoístas, e uma lista de virtudes, será que o Paulo não está caindo na antiga moral dos manuais, que tinha lá a lista do que era pecado e lista do que era virtude? Ele não está regressando à lei? Isso não é uma contradição? Não é uma contradição Paulo apresentar uma lista de virtudes? Não, não é uma contradição. Não é porque a lista é lista de frutos. E não lista de condições. São os frutos do Espírito. São o resultado da ação do Espírito pela fé. São a consequência. São a resposta gratuita, humana, generosa. E não as condições para que alguém seja justificado. Quer dizer, se fosse condição para alguém ser justificado, aí sim, aí Paulo estaria em contradição. Tu tens que realizar isso, isso, isso para poder rezar. Tu tem que cumprir essas exigências para te aproximar de Deus. Tu tem que cumprir essas exigências para ser salvo. Aí sim seria uma contradição. Mas aquela lista não é uma lista de condições. Veja, é uma lista de frutos. De onde vieram esses frutos? Frutos do Espírito.
da ação do Espírito. A primazia é de Deus. A ação é de Deus. E não do ser humano. Ao ser humano cabe acolher. Ao ser humano cabe responder gratuitamente, generosamente, mas não como uma imposição, não como uma lei, não como uma condição. E é interessante que Paulo utiliza aqui a palavra fruto, porque a Galácia era uma região produtora de fruto. Tem uns frutos ali bonito, né? Esse fruto aqui do canto é o mangostão. Em espanhol, um mangostim. Um fruto maravilhoso. Né? É da Ásia, dessa região, mas no Brasil se produz. Né? Vocês encontram ele. É muito saboroso. Então, a região da Galácia conhecia frutos. Então, ela sabia que o fruto é resultado de um processo. Essas listas de vício, de virtude, não eram estranhas também para a comunidade greco-romana. Se vocês pegarem os grupos greco-romanos, as escolas pós-aristotélicas ali, os epicuristas, os estoicos, os ecléticos, os cínicos, todos eles estão procurando ali respostas de como viver uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, como atingir a felicidade. Eles estabeleciam as suas listas, né? O próprio Aristóteles tinha lá suas listas das virtudes e dos vícios. Então, Paulo organiza lá uma lista, mas vejam bem, ele chama de fruto. Né? E aqui nós temos, então, ali em cima, as obras da carne, está no capítulo 5, tudo de Gálatas, tá? Versículo 19 e 21. E é muito interessante que no versículo 19 ele diz assim, que são conhecidas. Eu não estou aqui falando nada de novo para vocês. Vocês já conhecem quais são os frutos da carne. Todo mundo sabe. Né? Para ver como era uma coisa disseminada pela cultura greco-romana. Não tô trazendo nada de novo. Essas listas são conhecidas de vocês. E aí tem a lista toda ali. Né? Primeiro são obras da carne ligada ao comportamento sexual, né? Fornicação, impureza, libertinagem. Depois ligada à dimensão mais religiosa, idolatria, feitiçaria. Depois mais ligada às relações interpessoais, o modo de vida social. E é interessante que as obras da carne, no seu âmbito social, são as mais numerosas. Ó. Ódio, rixa, ciúme, ira, discussão, discórdia, divisão, inveja. Ódio, rixa, ciúme, ira, discussão, discórdia, divisão e inveja. 8. Né? E de ordem sexual, só 3. A gente pode se perguntar se hoje em dia, nas pregações, na catequese, nos momentos de formação aí, se fala mais dos interesses egoístas de ordem social ou se falam mais dos interesses egoístas de ordem sexual. Né? O cristianismo teve assim uma verdadeira tara sexual de quase reduzir o pecado à dimensão da sexualidade. Paulo não nega que essa dimensão sexual é uma dimensão cheia de obras da carne. Tem 3 ali. Mas a dimensão social tem 8. É bem maior. Né? E, por fim, as bebedeiras, as comilanças que se faziam nas urgias, nos bacanais. É interessante aquela palavra ali, feitiçaria, a segunda dos pecados religiosos, assim. A palavra em grego que ele utiliza tem o mesmo radical de farmácia, de remédio. Para os gregos, farmaco era tanto remédio quanto veneno. Porque remédio e veneno é a mesma coisa, né? Só a única diferença é a quantidade. Uma quantidade em excesso vai ser veneno, na devida quantidade é remédio. Assim como nós chamamos de drogaria as farmácias, né? Farmácias são drogaria, por quê? Porque elas vendem drogas. Remédio é droga, né? Mas é droga na dosagem certa, é droga controlada e tal. Farmaco servia tanto para o remédio quanto para o profissional de saúde. O próprio profissional de saúde, o médico, era chamado de farmaco.
Porque um médico, ele também pode ser veneno ou remédio, né? O médico pode matar alguém, pode salvar alguém. Por que feitiçaria associada com a farmácia? Porque os feiticeiros usavam os seus alucinógenos, as suas drogas. Então tem essa dimensão. Eu acho que é muito válido a gente trazer isso, porque nós estamos vivendo num contexto. O Brasil é o segundo consumidor mundial de remédios controlados no mundo, né? Tá aí dos sintomas. Nós só perdemos os Estados Unidos. Tá aí um dos sintomas de que algo não vai bem, né? Se a gente precisa se chapar de remédio, de tarja preta, de remédio controlado, isso certamente não é um fruto do espírito. Isso certamente é uma obra da carne, né? Próprio do nosso mundo social. E depois, aquilo que eu chamei a atenção para vocês anteriormente. Ele não fala frutos do espírito, ele fala fruto do espírito. E aí, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autonomia. O amor como carro-chefe de tudo isso, né? É o amor que vai gerar alegria, é o amor que vai gerar paz. E aí, tem um livrinho, eu não sei se com a reunião eu acabei trazendo o livro ou não, né? Tem esse livro publicado pelo CEBI, Gálatas, Cidadania e Liberdade. Aqui está. E muito legal que a autora ali estabelece. Esse aqui vocês podem encomendar da coleção Ensaios. Vocês podem encomendar pelo site do CEBI. A organização de um quiasmo aí, né, dessa parte. Vejam, versículo 15. O contrário do amor é morder, devorar, eliminar. Versículo 26. O contrário do amor, cobiçosos, de vanglória, invejar uns aos outros. Versículo 16. Andai no Espírito. Versículo 25. Andemos no Espírito. Versículo 17. Espírito versus carne. Ô, Eliezer, quem sabe tu podia apresentar um pouquinho o que é um quiasmo, para nós entender por que tem essa rinha e essas... Tá, deixa só, vou concluir. É que eu tô apavorado com o tempo, mas, enfim, vamos lá. O quiasmo é uma construção literária, é como um sanduíche, assim, né? Eu tenho pão e pão, alface, alface, tomate, tomate, e no meio mesmo, o recheio, bife. Eu vou dizer que é um sanduíche de bife, né? Então, tudo aquilo que veio preparando de um lado até chegar ao centro, e o que veio preparando do outro lado para chegar ao centro. Qual é o centro desse quiasmo? Está ali de vermelho circulado no 21b, o reino de Deus. Para preparar, então, pão e pão, o alface, alface, tomate, tomate, a cebola, até chegar ali, né? Então, vai tratar primeiro o que é contrário do amor, morder, devorar, eliminar. O contrário do amor, cobiçosos de vanglória, invejar os outros. Vejam que tem a ver. O versículo 15 tem a ver com 26. Tal como o pão de um lado do sanduíche tem a ver com o pão do outro lado do sanduíche. Depois, andai no espírito. Depois, do outro lado, lá do pão, andemos no espírito. Então, ele apresenta o que é o contrário do amor e convida a não andar por ali, mas andar no espírito. Faz uma contraposição do que é espírito e carne de um lado e de outro lado, dizendo, os cristãos crucificaram a carne. Se aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, então sobrou só o espírito, porque eu vi lá do outro lado que tinha espírito e carne. Outra camada, espírito versus lei, e aqui embaixo é contra tais coisas, o fruto do espírito, não a lei. Se havia contraposição espírito e lei, agora eu sei que a lei já não existe mais. Por quê? Porque os frutos do espírito superaram a lei. Lá em cima, as obras da carne
que são aquela lista toda que a gente leu ali em cima, 19, 21, embaixo, os frutos do Espírito. E no meio, chama atenção para o reino de Deus. De quem é o reino de Deus? O reino de Deus é de Deus. O que é reino de Deus? Deus é que reina. Se é Deus que reina, então não é o ódio que reina. Então não é a lei que reina. Então não é a libertinagem que reina. Então não é a discórdia que reina. Então não é a bebedeira que reina. Quer dizer, quando que de fato nós estaremos libertados de tudo? Quando o reino de Deus se realizar. Porque se Deus reina, nós estamos livres de tudo. É bem interessante essa construção, pena o tempo, enfim, que a gente tem, mas fica nos slides depois para vocês se deliciarem com ela. E encomende o livro também, que aí dá para degustar em casa. Trabalho em grupo. Tá? As perguntas não precisam ser respondidas. É muita pergunta, fiz de propósito para não responder. Então vocês podem pegar uma ou outra, ou discutir outro assunto. O grupo pode debater livremente o que quiser. Né? Escolha um relator, importante isso. E zele pela distribuição igualitária do tempo, para que a gente não deixe alguém monopolizando a palavra. Algumas questões, tá? Eu vou botar assim que acabar aqui, eu já boto lá no grupo, vocês vão poder depois consultar, caso queiram, já no próprio grupo. Questão 1. Nós nos mantemos vigilantes na defesa da liberdade? Cristo nos libertou para sermos livres. A gente mantém a vigilância, assim, ó, não vou deixar que nada nos prenda novamente? Como seria uma educação sem lei? Uma educação sem lei que não resultasse em libertinagem. Que exemplos temos nos dias de hoje que demonstram a fé agindo pelo amor? Acontece isso? Vejam, a fé agindo pelo amor. Não é alguém agindo solidariamente, tentando com isso comprar o céu. É diferente, a perspectiva é outra. Quais são os frutos de nossa fé? Quem, hoje em dia, são os principais colocadores de obstáculos que atrapalham a corrida das comunidades cristãs? Paulo diz, esses caras que vieram lá de Jerusalém estão colocando obstáculo para vocês. Quem é que bota obstáculo hoje? Conhecemos leis que são contra o amor? Existe lei contra o amor? Quais? Como é que a gente lida com ela? Uma lei que é contra o amor, a gente obedece? Entre a lei e o amor, a gente fica com a lei e desfaz do amor? Será que nós, de fato e verdadeiramente, amamos os 600 mil mortos da Covid como amamos a nós mesmos? Qual é o critério do amor? Amar os outros como a si mesmo. 600 mil pessoas morreram no meu país. O que eu fiz? Eu amo essas pessoas. Eu amo a família dessas pessoas. Como a mim mesmo. Cara, se eu amasse essas pessoas como eu amo a mim mesmo, o que eu não estaria fazendo agora, hein? Que projetos sociais da atualidade prometem construir liberdade e geram mais escravidão? As obras da carne lá, elas prometem liberdade, mas o resultado é escravidão. Tem alguém que faça isso nos dias de hoje também? Se tivéssemos que atualizar as listas de Paulo, saiu em minúsculo Paulo, né? As listas de Paulo para o nosso tempo, quais seriam as principais obras da carne e os principais frutos do Espírito dos dias de hoje? Essa lista é da época do Paulo. Ela continua atual, ela continua correta, continua vigente,
Ou teria outras coisas para nós colocar ali como obras da carne, interesses egoístas? Paulo trabalha obras da carne nesse sentido, né? Interesses egoístas. São aqueles ou teria outros? E o fruto do Espírito, teria outros também? Para a gente colocar na lista? Qual é o reino que atua contra o reino de Deus? Ou quais são os reinos que atuam contra o reino de Deus? O que impede que Deus reine? O imperador reinava em Roma. Ele dizia, eu sou o rei, não é reino de Deus, é reino do imperador. Os judeus dizem, a lei reina. Bueno, se é a lei que reina, então não é reino de Deus. Grupo 1, quem é o relator? Sou eu. Então, dá-lhe. O grupo 1, assim, rapidamente, era o grupo que tinha... Ixi, eu não anotei aqui, estava no grupo 1. Tá, mas Maria do Carmo, de São Luís do Maranhão, o Manuel de Livramento, o Pedro Selomar de Ronda Alta e eu de Novo Hamburgo, Beto. Na verdade, a gente levantou a questão, levantamos a questão de... Reafirmamos a questão da lei como escravidão e do amor como liberdade, né? E o Selomar levantou a questão de que ele achou que o centro da carta que mais o impressionou estava no capítulo 5, quando se fala sobre liberdade, e no capítulo 3, sobre igualdade. Conversamos muito sobre a questão do atual Brasil, né? Do que está acontecendo no país, do ponto de vista de como se fazem as leis hoje e como se relacionaria isso com a questão da Carta aos Gálatas. E como este processo que nós estamos vivenciando no Brasil, de como se fazem as leis, que na verdade engana, né? E que envolvem questões de corrupção, que envolvem questões de desvio de recursos, né? Como essas leis são enganadoras, porque eles prometem uma coisa, prometem a liberdade, prometem um Brasil melhor, mas como um Brasil vai ser melhor se se tira dinheiro da educação, da saúde, se acaba com a aposentadoria, se privatiza e ainda se rouba muito dinheiro no país, né? Tivemos, então aí a gente vê essa questão da enganação, né? De que essas leis aqui hoje elas refletem muito mais uma questão do demônio do que do projeto do reino de Deus, do reino de Jesus. Para avançar, e que essas leis em si criminosas são obstáculos para a liberdade, né? E a questão foi ponderada a questão também eu ponderei essa questão, que é uma questão que foi polêmica, mas vamos trazer os dois lados, que o Manuel levantou a questão da corrupção bem levantada, eu acho, muito pertinente, porque é um dos temas que a carta que se prende, dá para interpretar a carta de Gálatas. Mas eu ponderei na questão da atualização desse debate sobre a corrupção, que, primeiro que a política, porque se levantou muito política, vou concluindo por aí, a política também é um fato que vai explicitando ou não uma aproximação do reino de Deus, do reino que nós defendemos de justiça, de igualdade, fraternidade e amor, e que dentro desse conjunto há projeto que é contra totalmente, embora seja enganador, e ele é defendido por muitos irmãos nossos, inclusive dentro das nossas comunidades, porque são enganados também, e também outros que mais se aproximam. E não estou defendendo bandeira partidária, mas os projetos políticos se aproximam mais ou menos
batem de frente, mais ou menos, com o projeto do reino definido por Jesus. E, por último, uma questão do que ficou cortada aí, mas como fica a questão do livre-arbítrio, né? Perante o qual nós vamos ter que prestar conta ante Deus, diz o Manuel, e a questão dos projetos que dialogam com o projeto, que se aproximam mais ou menos do projeto de liberdade. Por mais que a gente vai ter que prestar conta, em algum momento da nossa existência, e concluo mesmo com isso, bom, mas também é uma responsabilidade aqui, de Gálatas, que Paulo traz claramente, e que todos nós sabemos, né? Nós precisamos nos engajar aqui e não esperar pela outra vida, inclusive. É aqui que também o reino começa a se realizar. Então, eu acho que, eu não sei se algum de vocês gostaria de complementar. Eu peguei o básico aqui. Manuel, o Maria do Carmo Pedro, é isso? Não, não, tá bem, ficou contemplado. Hoje eu acho que a gente vai ter um tempinho de debate, acho que vai dar. Beleza. A irmã Marizane pediu desculpas que ela teve problema na câmera e no microfone, por isso ela não pôde fazer a memória, mas colocou à disposição o texto ali, depois vai chegar lá no grupo. Grupo 2. Eu, Valdir. Além disso, passou pelo grupo Eliezer, mas só deu uma olhada, né? E depois saiu fora. A Ivolete, a Cleri e o Alceu Faco. Acho que citei todos. Eu coloquei também já no grupo aí, no WhatsApp da Carta aos Gálatas, né? As anotações que eu fiz. Não vou dizer assim relato do grupo, né? Porque como relator, muitas vezes traduzo as minhas ideias ali mesmo, Sim, a partir das intervenções dos companheiros. Então, depois a turma reage ali para completar ou corrigir, se for o caso. Primeira ideia, assim, a igreja hoje, né? Apareceu ali que ela hoje criou uma estrutura legalista talvez mais pesada do que no tempo de Jesus, né? Dificuldade de conviver com as críticas e com as diferenças. Segue uma prática autofágica. Nós nem citamos no grupo, né, o tempo da Inquisição, mas hoje também continua ainda muita perseguição, isolamento, invisibilização, etc, etc. Né? Então, aquela preocupação do Paulo aos Gálatas, né, de que continuamos nos devorando, ela é uma chamada de atenção atual. Portanto, a atualidade da Carta aos Gálatas para avançarmos na experiência da liberdade para o amor no serviço uns aos outros. A relevância foi levantada aí pela Cleri, né, que é uma companheira que está militando lá na Bolívia, a relevância da temática das vítimas da Covid, né, para questionar o nosso compromisso cristão. Como realmente nós assumimos com os mesmos sentimentos de Jesus compromissos com a vida diante desse quadro, né, da pandemia e com toda a tragédia que vem, né? Dia 2 teremos outro ato, fora Bolsonaro, em defesa da vida, da democracia, quando estaremos, acho que, chegando perto dos 600 mil, né, vitimados pela Covid. No número oficial, né? Com possível subnotificação, né? E sem falar das mortes depois dos sequelados e das próprias sequelas, né, da Covid e de outras mortes que acontecem por falta da prioridade que é preciso dar à Covid, né? E outras vítimas de outras doenças, né? Sem falar da economia, etc, etc, etc. Gravidade da situação que se aprofunda pelos governos desastrosos que temos, mas também tempo de geração de processos de consciência e de luta, tempos oportunos de salvação. Lá no final, alguém perguntou: será que seremos de fato melhores desse processo aí? Né? Mais humanos, mais comprometidos uns com os outros, com a casa comum, né?
atualidade do projeto de Jesus. Mais do que isso, mais do que atual, ele é urgentemente necessário. A compaixão que mobilizou as entranhas de Jesus diante da multidão, que se parecia a ovelhas sem pastor, ele coloca para nós hoje esse mesmo desafio: dai-lhes vós mesmos de comer, né? Não fiquem esperando que nada caia do céu, né? Deem um jeito, essa tarefa é de vocês. E eu enviei o Espírito para vocês continuarem essa tarefa. Essa missão assumida com a radicalidade de Jesus tem seu preço, né? Muita gente se assusta um pouco, né, diante do medo, né? Por exemplo, hoje assumir uma postura profética, né? Começa a ter resistência dentro da própria comunidade da igreja, né? Ou é conselho de pastoral que não topa um padre mais progressista, etc, etc, né? E então, por medo dessas consequências, muitas vezes a gente se retrai. Mas acho que aconteça o que acontecer, nós temos que assumir com coragem profética essa radicalidade de Jesus, porque é o caminho inevitável. Abraçar, movidos pelos mesmos sentimentos de Jesus, a causa dos pobres, das vítimas desse sistema perverso e pervertedor. E aí eu, então, anotei aqui que foi levantado no grupo. Como sairemos dessa pandemia? Sairemos melhores como seres humanos? Parceiros e parceiras do grupo, alguém quer acrescentar? Esteja à vontade. Eu acho que está muito bom, Valdir. É isso aí mesmo. Valeu. Vamos lá, então, o próximo grupo. Bom, nós somos o grupo 3, eu, o noviciado e o Murilo, que provavelmente a internet dele caiu, né? E ele era o relator. Então, eu vou tentar lembrar aqui do que a gente discutiu, porque eu não anotei nada. O noviciado ajuda aí, tá? Vou tentar lembrar. Como a gente falou com o Eliezer, né? É muita coisa, mas ele falou que ele quis justamente dar essa liberdade para a gente poder discutir, né? O que a gente quisesse. Então, a gente discutiu alguns itens aqui colocados. Então, eu vou começar pela número 1, nós nos mantemos vigilantes na defesa da liberdade. A gente chegou à conclusão que nem sempre, porque nós vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade apelativa, né? Os meios de comunicação estão aí o tempo inteiro, tentando fazer a cabeça da gente. E se a liberdade é o amor de Deus, né? Se baseia no amor de Deus, muitas vezes nós somos cooptados para o mundo capitalista, pelo mercado financeiro. Então, nem sempre a gente está vigilante. Aí, uma coisa que eu coloquei também é que o bom que, uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, que a questão de ser cristão, né, é que às vezes você pode até errar, cometer algum erro, mas você sempre repensa, você sempre volta atrás e refaz o caminho. Isso é muito importante, né, essa vigilância. Como seria uma educação sem lei que não resultasse em libertinagem? É o que a gente já discutiu aqui, seria baseada no amor, né? Porque a libertinagem são todas aquelas questões da carne, né? Que foi colocada no slide. Então, seria alguma coisa baseada no amor, né? Que a gente se livrasse de todas as amarras, né? Da carne, e voltasse para o amor de Deus, pelo projeto de Cristo. Que exemplos temos nos dias de hoje que demonstram a fé agindo pelo amor, né? A gente tem muita, principalmente nessa pandemia, né? A gente vê relatos de muitos grupos, muitas pessoas que estão ajudando os pobres, os desvalidos, estão agindo pela fé, né? E isso é muito importante. Todos nós, né? Principalmente a gente que teve que fazer um isolamento mais duro, né? Mas realmente ficando em casa, a gente
se dispôs a ajudar, mesmo de longe, ajudar mais, como a gente não fazia tanto antes da pandemia. Então, tem muitos grupos aí, né? Muitas pessoas nas ruas ajudando os outros. E isso, né, vem pela fé, né? Quem hoje em dia são os principais colocadores de obstáculos que atrapalham a corrida das comunidades cristãs? Eu vejo, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas seria os grupos conservadores, né, da nossa igreja. Aqueles que muitas vezes não querem saber da obra, né, quer ficar só na questão da oração, recolhidos, né, seguindo as normas, seguindo os dogmas da igreja, e eles confundem as pessoas, né, que estão aí tentando ajudar os mais necessitados, os excluídos. Eles apontam o dedo e acham que a gente não concorda com a gente, na verdade. Então, impede, atrapalha a corrida, né, das comunidades cristãs. Conhecemos leis que são contra o amor. Quais? Como lidamos com elas? A gente está vendo, né, a questão da reforma da Previdência é uma lei contra o amor. A gente está vendo a reforma trabalhista aí, que eu acho que nem passou depois também, o Senado barrou, mas tentando tirar dos trabalhadores os seus direitos. E foram muitos direitos desse governo que foram tirados. Isso tudo foi contra o amor. Como que nós lidamos com isso, né? A gente está muito indignado, a gente está muito decepcionado, a gente não está vendo saída, está muito difícil lidar com isso. Será que nós, de fato e verdadeiramente, amamos os 600 mil mortos da Covid como amamos nós mesmos? Então, nós discutimos no grupo que uma forma de amar, né, todas essas pessoas foi o fato da gente cuidar da gente para cuidar do outro, né? A gente manter o isolamento social, todas as normas que foram colocadas, o uso de máscara, o álcool gel, né, manter o distanciamento. Isso tudo foi uma forma de amar o outro como a gente ama a gente, não querer para o outro o que a gente não quer para a gente. E cada um que morreu, né, para nós, assim, cada um que morreu foi uma grande tristeza, a gente sentiu a dor do outro. Não tem como colocar no lugar dele, mas a gente sentiu muito. E projetos sociais da atualidade prometem construir liberdade e geram mais escravidão. A gente discutiu no grupo a questão mesmo do auxílio emergencial, né, que está colocado aí, o valor dele tão pouco, né? Ele não dá liberdade para as pessoas, ele gera mais escravidão, né? As pessoas estão passando fome, o que recebem é muito pouco, que fazem com R$150, não dá para comprar uma cesta básica. Então, na verdade, são projetos que geram mais escravidão. Então, tantos outros desse governo que aí está, né? Que ele procura privilegiar o grupo dele, né? Todos os projetos dele é voltado para quê? Para interesse próprio. Isso tudo gera o quê? Gera escravidão para o povo brasileiro. Essa lista aqui, a gente voltou lá essa lista de Paulo aqui, né? Quais seriam as principais obras da carne? A gente não discutiu muito, porque foi muito bem colocado lá no início do slide do Eliezer. Agora, essa número 10, qual é o reino ou os reinos que atuam contra o reino de Deus, né? As igrejas, né, que prometem o reino de Deus, que prometem a salvação e que, na verdade, é contra esse reino de Deus. O próprio governo atual do Brasil, né, no seu poderio, na sua gestão, que ele acha que ele é o todo-poderoso, que ele que manda em tudo, ele é contra o reino de Deus, porque os atos dele têm sido só do mal, né? Não têm sido atos de amor.
Então, é tudo contra o reino de Deus. Foi mais ou menos isso que eu me lembrei. Se o noviciado quiser acrescentar, fique à vontade. Algo a acrescentar ao grupo? Não? Não. Imagina se fosse a relatora oficial, hein? Imagina se fosse a relatora oficial. Não sendo a relatora, ela respondeu todas as questões, né? Tá bem. Vamos para o quarto grupo, então. Quarto e último. Tá bem. Quarto grupo, estávamos Marina, Lilian, Hildo e Nila, tá? E a gente não detalhou tão bonitinho, assim como fez o grupo anterior, a gente falou muita coisa, né? E falou que nós não somos vigilantes, né? Na defesa da liberdade, que muitas vezes coisas que a gente não dá muita importância nos aprisionam muito, o consumo nos aprisiona, né? Nós estamos numa sociedade bem doente e a gente às vezes não percebe isso. Quando tu falava que nós somos o segundo país em consumo de fármacos, de drogas, de medicamentos, nós pouco nos damos conta que as nossas cidades viraram drogarias, né? Aqui mesmo na nossa cidade, em 3 quadras, nós temos 11 farmácias. 11. É espantoso isso, né? E somar em toda a cidade, os bairros, é uma coisa impressionante. Nós estamos doentes, né? Vivemos numa sociedade limitada por leis e a fé nos liberta pelo amor, né? O amor que conseguimos passar ao outro, o amor que recebemos, isso nos torna um pouco melhores, mas também é difícil. E aí nós fizemos, assim, os frutos do amor. Quais seriam eles? Os frutos, a liberdade, né? Agindo pelo amor, a gente se põe no lugar do outro, a gente sente a dor do outro. Então, falávamos no grupo o que tem nos atingido, esses 600 mortos, que só quando a dor chega muito próximo, só quando tu perde um ente querido, um amigo, que a gente se dá conta que não somos só números. Eu lembro no início da pandemia que a gente se espantava com os números da Itália, que chegou, acho que a Itália, 45 mil mortos, né? E nós chegamos a essa taxa espantosa de mais de 500 mil de mortos. E em cada um deles existe uma família, existe alguém que ficou sofrendo com a perda, filhos, esposas, maridos, né? Tem os órfãos também, tem os que sofrem as sequelas de tudo isso, e no meio de tudo isso, muita solidão, muita desesperança, muita dor. E nós fizemos um contraponto entre as obras da carne e os frutos do espírito hoje. Entre as obras da carne, a mentira. Nós temos visto isso muito claramente com a maior disfarçatez. Parece que estamos virando uns expertises em mentira. Tudo gira em torno de fake news. O nosso representante maior vai para a ONU e vai mentir sobre o auxílio, mentir sobre as condições do país, né? O contraponto, o fruto do espírito para a mentira seria a verdade. Nós estamos vendo a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, a intolerância em todas as faces, a intolerância contra a deficiência, né? E o contraponto seria o fruto do espírito, a tolerância, a amorosidade, a violência de todas as formas, a violência do trabalho, a violência contra as pessoas, a violência de uso de armas, a violência da morte,
principalmente nas mulheres, nos negros, né? A violência policial, a violência na favela, a violência dos milicianos, e o fruto do Espírito seria a solidariedade e o perdão. E os reinos que atuam contra o reino de Deus hoje, eles são tantos, né? A gente fala muito das igrejas, sim, mas o povo também vai iludido. Eu vejo aqui que nós temos evangélicos no grupo, e não são só as igrejas evangélicas. Quando a gente levanta essa bandeira e diz que existe violência dentro de todas as igrejas, infelizmente, né? Pessoas que fazem a sua comunhão de mesa, mas não comungam com o irmão que está ao lado, com a dor daquele que sofre com desemprego. Eles não pensam nisso. Então, nós não podemos apontar o dedo de maneira nenhuma para o outro. A gente tem que apontar para a gente primeiro, né? Mas ver todos os reinos que estão por aí, né? O capitalismo, o consumismo, tudo isso é reino que se opõe ao reino de Deus, né? E o que nos aprisiona hoje, eu acho que nos barra a nossa corrida, é o medo. É o medo e tudo que os outros nos fazem sentir, ou que nos desestimula. Nós estamos assim, ó, cuidado que tu pode perder isso. Se tu agir desta forma, tu vai perder isso. Ou tu vai perder a tua amizade, ou tu vai perder um cargo, ou vai ser perseguido no trabalho. Então, a gente vive sob o medo. Tá bem. Pessoal, a gente está no horário, infelizmente, esse horário, eu achei que ia dar para debater hoje um pouquinho, mas, enfim, a gente fica sempre na partilha do grupo e fica faltando esse outro momento que seria de um debate, da gente comparar o nosso grupo com os outros grupos, ver que temática que se repetiu mais, qual que ficou, de repente, ausente. Nunca dá tempo para isso, né? Infelizmente. Mas daí a gente tem um grupo do WhatsApp lá que pode fazer isso também por lá. Creio que o trabalho dos grupos aí foram bem interessantes, né? Muito significativos, tocaram assim na questão que Paulo toca mesmo, né? E mais interessante, trouxeram para os nossos dias. Vocês conseguiram pegar aí as nossas temáticas, aquilo que está no nosso cotidiano, nossas preocupações, né? A nossa vida, que clama pela nossa fé colocada no amor, né? Colocada na dinâmica do espírito na prática, no agir, né? No concreto da vida. E chamar atenção para isso, né? A liberdade em Paulo não é um conceito abstrato. A liberdade em Paulo não se confunde com a liberdade do mercado, com a liberdade que o capitalismo diz defender e diz propor para a humanidade, né? Veja, uma liberdade articulada com a igualdade fundamental, igualdade entre homem e mulher, entre brasileiro e estrangeiro, né? Grego e não grego, judeu e não judeu, e a igualdade fundamental entre os escravos e livres. Não tem mais essa divisão, nem de raça, nem de classe, nem de gênero, né? Então, é uma liberdade articulada com a igualdade. Só aí já é uma liberdade diferente do sistema, né? E nesse capítulo 5, é uma liberdade que exige atos concretos, que exige atos libertadores. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos aqui diante do Cristo libertador, né? E se estamos libertados, temos que viver como libertados, andar como libertados,
É um processo em que tem que ser demonstrado na vida da gente. Não é um processo teórico, não é um processo doutrinário, não é um processo interior da alma, do sujeito, da interioridade. É algo que você vive na vida concreta, na história. Né? E na vida concreta, na história, como é que se dá a libertação? Se dá a libertação superando as obras da carne, os interesses egoístas, que é praticamente assim o programa do mercado para a vida da gente, né? E assumindo o fruto do Espírito, vivendo de acordo com o fruto do Espírito. Que não é uma condição para a nossa salvação, que não é uma exigência para a nossa salvação, pelo contrário, é a nossa resposta, é o fruto da graça, né? É a nossa resposta generosa, é a nossa resposta gratuita. Porque também a gente encontra por aí muita dama da caridade que é mais dama do que da caridade, né? Que pensa que faz a caridade para ganhar o céu, né? Conquistar o céu, ganhar pontinhos no céu. Não é nessa perspectiva, né? Aí perdeu toda a gratuidade. Aí deixa de ser fruto do Espírito, né? É fruto do meu mérito. Olha como eu sou bom, olha como eu mereço, né? É uma outra perspectiva. E é difícil sair dessa perspectiva da meritocracia, da perspectiva do mercado, né? A gente está imbuído dessa ideia, que nos joga na competição, né? No mundo cão, uns contra os outros, e nos impede do amor, né? A dinâmica do amor. Mas é bem interessante, a gente teria que ter mais tempo assim para degustar melhor isso, né? Para ruminar melhor isso. Mas é um belo texto. Né? Então, voltando ao texto de Gálatas, lá no versículo 13, né? E os seguintes diz: de fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, que a gente leve essas palavras, e amar também é servir, né? E que, servindo, a gente sente o afago, o abraço de Deus. E Ele nos abraça através de quem está precisando do nosso serviço. Tá? Então, uma boa noite para todos nós. Seja uma semana de paz, de amor e de luta também.